então, dando início, né, à nossa sessão, a influência do mercado financeiro e de investimentos no Brasil e na perspectiva ESG. Para começar, então, eu convido o nosso moderador, o senhor Alessandro Zunino, diretor de aquisições da SBM Offshore. Seja bem-vindo. Como palestrantes, Carlos Takahashi, chairman e vice-presidente da Ambima. Bem-vindo. César Sanches, superintendente de sustentabilidade do ISE B3. Bem-vindo. Esther Unzueta, líder de financiamento sustentável do Santander. Seja bem-vinda. E Elisa Salomão Lage, chefe do Departamento de Gás, Petróleo e Navegação do BNDES. Bem-vinda. Boa sessão a todos. Como você pode ver do meu sotaque, eu não sou brasileiro, mas esse Brasil, vou falando agora com a Esther, me encanta. Tá? Trabalhei aqui 5 anos e acabei de voltar porque é um país que está difícil de deixar. Trabalho na SBM há 18 anos e sou engenheiro de processo. Trabalho no departamento comercial há 15 anos e agora estou virando financeiro, porque o mundo da finança está sendo tão interessante, nosso projeto está virando bem interessante para discutir. Hoje estou com a hora de estar com 3 colegas financeiros e vou passar primeiro as bolas a eles para cada um se introduzir um pouquinho, falar um pouco deles. Obrigado, bom dia a todos, todas. Meu nome é César Sanches, sou superintendente de sustentabilidade na B3, na Bolsa do Brasil. A B3 tem, acho que feito... Eu acho que a B3 é uma organização fantástica, mas acho que tem feito trabalho super importante em sustentabilidade ao longo aí dos mais de 20 anos, começando com o Novo Mercado, em 2005 o ISE, em 2012 fundou o Sustainable Stock Exchange Initiative, 2014 membro do World Federation of Exchanges, 2020 relatório anual em linha com GRI, SASB, CDP, TCFD. Enfim, tem uma série de marcos, mas acho que mais recentemente, em 2021, a B3 emitiu um Sustainability Linked Bond com metas sociais. Great Place to Work reconhece a B3 como um dos melhores mulheres, pessoas com deficiência, employers, a gente tem feito um trabalho bem interessante. Agora, a gente tem muitos outros desafios para o futuro, né? E aí está o meu foco nesse momento. Acho que a gente vai falar um pouco disso hoje, então eu vou parar por aqui, mas acho que a gente vai falar bastante de transição, de um futuro mais resiliente, diverso, justo. Acho que esses são tópicos importantes para todas as organizações, para a B3 também. Bom dia a todos. Sou Elisa Salomão, sou chefe do Departamento de Gás, Petróleo, Navegação e Descarbonização do BNDES. Acho que o BNDES, né, sempre teve assim, uma preocupação muito forte com a questão social e também com a questão de sustentabilidade, mas acho que, enfim, esse novo ano a gente está tendo uma força ainda maior nesse tema. A questão climática, né, é emergente e acho que o banco está se estruturando bastante nessa nova vertente, nessa preocupação, o olhar, né, assim, em todos os projetos que o banco tem financiado, tem buscado fomentar com essa preocupação da agenda climática muito forte, né. Foi criado um departamento de clima do BNDES, está sendo liderado pela Cláudia Prates, que hoje não pôde estar aqui, então acabou passando o convite aqui para mim, porque também estou na agenda, né, de gás, petróleo e descarbonização, que é um nomezinho novo que o meu departamento incorporou. Mas a gente está trabalhando no BNDES, né, conjuntamente ali com a Cláudia, em toda a questão da estratégia climática do banco. Então, a gente também vai abordar isso aqui um pouco mais.
Oi, bom dia. Eu sou Esther Unzueta. Desde janeiro, dentro de Santander Brasil, eu lidero uma área nova que criamos chamada Sustainable Finance, inserida dentro da área de negócios, para impulsionar tudo o que são os negócios atrelados à sustentabilidade. Muito focado também em transição energética, porque realmente o tema de descarbonização é uma prioridade, mas com um olhar transversal, primeiro, para todo o banco. Queremos desenvolver esse tipo de negócios em todos os segmentos do banco, e também com um olhar abrangente no sentido do ESG, incorporando também os componentes sociais e de governança. Nesta primeira etapa, estamos muito focados nesse ponto de transição. O grupo, a nível global, também tem uma agenda de sustentabilidade de muitos anos, de longa data. Foi um dos bancos fundadores da Net Zero Banking Alliance, e desde então nós temos estruturado nossas áreas de negócio, de produtos, de uma forma muito mais reforçando todas as equipes que estão olhando para a sustentabilidade. Entendemos que para conseguir apoiar os clientes na transição, precisamos melhorar também nossas estruturas e nossos conhecimentos. Temos equipes globais de ESG Solutions que estamos trazendo para todos os países, buscando ter essas áreas de Money, de IB, de DCM, nossos times de produtos, de Project Finance, cada vez com mais expertise neste tema. E a criação da área de negócios sustentáveis vem um pouco nessa linha, buscar reforçar o conhecimento interno, a transformação que também como banco nós temos que fazer, incorporando a sustentabilidade na nossa forma de fazer negócios e ajudando os clientes que também estão fazendo essa mesma transição nessa jornada e conseguindo fazer juntos. Então, acho que esse principal ponto da área. Também fazemos a estruturação de operações verdes. Temos uma metodologia própria. Hoje no Brasil ainda não existe uma taxonomia brasileira. O Santander, o Grupo Santander tem uma taxonomia própria, que é a taxonomia europeia, que estamos implementando também no Brasil. E nossa área também faz essa parte de implementação aqui, de estruturação de operações com selo, né? Basicamente é isso. Obrigada pelo convite. E só vou fazer já você fez spoiler, não sou espanhola, não sou brasileira, o sotaque me delata, mas estou aqui há 14 anos, então estou em casa, na verdade. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou Carlos Takahashi, o pessoal todo me conhece por Kaká. Eu atualmente sou chairman da BlackRock aqui no Brasil e também vice-presidente da Ambima. E a Ambima, como uma associação abrangente de mercado, à medida que ela abrange desde o mercado de capitais, passando por investimentos e chegando à distribuição, ela tem uma preocupação muito grande em sempre estar ajudando o mercado a crescer de forma sustentável e especialmente proporcionando boas experiências para os investidores. Então, a questão do ESG já está há bastante tempo na nossa pauta, mas ganhou uma prioridade ainda maior a partir de 2015, quando nós criamos os primeiros guias que tratam do assunto, para ajudar o mercado, para dar uma diretriz para o mercado, né, como é que o mercado poderia navegar com relação a esse tema. E mais recentemente, a partir de 2018, nós colocamos a questão dos investimentos sustentáveis na nossa pauta estratégica dentro da associação e começamos a atuar em algumas prioridades, né? Uma delas foi trazer um guia mais robusto para ajudar o mercado com relação a esse tema. A outra questão também, fizemos uma pesquisa bastante abrangente em 2021 para entender como o mercado estava com relação a investimentos sustentáveis, um guia que trata, uma pesquisa que não trata somente dos investimentos sustentáveis sob uma perspectiva de investimentos, mas também como a cultura de investimentos sustentáveis, como o mindset de investimentos sustentáveis se encontrava em cada uma das associações, das organizações que fazem parte do mercado. E também incluímos na educação. A educação é uma pauta prioritária na Ambima, né? Ela é responsável pela certificação dos profissionais que atuam com investimento no mercado, e nós incluímos a questão da ESG também como um destaque dentro da nossa pauta de educação. E mais recentemente começamos a atuar, aí sim, no sentido de identificar os investimentos sustentáveis no mercado. Então,
Há cerca de um ano atrás, nós colocamos no ar a identificação dos investimentos em renda fixa e renda variável, e agora, mais recentemente, nós incluímos algumas outras classes e também lançamos um guia de melhores práticas para o sell side, para as emissões de ativos. Então, isso tudo tentando dar uma contribuição para que a gente permita com que esse mundo de investimentos sustentáveis cresça de forma sustentável, de forma consistente e que traga boas experiências e que ajude a gente a melhorar esse planeta que a gente vive para todos nós, no final das contas. Está longe. A primeira pergunta que eu queria compartilhar com vocês é o dilema. Você vai ouvir hoje muitas vezes essa palavra dilema, tá? Da transição energética, tendo em consideração a segurança energética. Porque a gente não pode esquecer que uma tem que correr mão com a outra. Alguns países no mundo já adotaram uma política muito mais firme e rígida. A BNP Paribas saiu do financiamento do projeto de oil and gas, a ING holandesa também, e ICE europeia, que é Export Credit Agency, do BNDES, saíram também e tomaram essa decisão. Como é que o Brasil, os bancos, investidores brasileiros, veem essa possibilidade de financiamento para a energia tradicional, levando em consideração o que eu estou falando antes, a peculiaridade do país e a segurança energética? Quer começar? Depois passa a bola aos colegas. Bom, eu acho que, como comentei, nós ainda não temos uma taxonomia, não temos uma decisão estratégica a nível país de qual que vai ser o plano energético do futuro. Eu acho que estamos em um momento de estar, não sei se a palavra é engatilhando, não? Um pouco, mas pode ir um pouco por aí, entender o que vamos fazer. Eu acho que existe, evidentemente, uma tendência a colocar mais foco em energias alternativas. Eu acho que precisa ser feito isso, e os bancos estamos trabalhando muito, minha área é muito para promover esse maior apetite, ou essa maior agressividade em tudo que são energias alternativas que ajudam na descarbonização da economia. Mas estamos em um momento de que eu acho que as coisas não são excluyentes, não podemos abandonar nenhum setor. O que eu acho que estamos em um momento onde precisamos entender os planos de descarbonização de todas as indústrias e de todos os setores. Então, acho que essas energias mais tradicionais também têm que mostrar como elas conseguem também descarbonizar dentro de seus processos, como a tecnologia consegue ajudar a fazer mais eficiente desde um ponto de vista de emissões a produção. E eu acho que isso tem um espaço, sim, para ser financiado. Mas esse componente que até agora não analisávamos na hora de financiar qualquer tipo de projetos, de qual que é a eficiência nas emissões de carbono deste projeto novo, esse componente vai entrar na equação. Já entrou na equação. Então, eu acho que isso é algo que vai ser relevante cada vez mais. Mas não vejo neste momento um contexto de falar vamos proibir, vamos fugir. Eu acho que precisamos todos caminhar na mesma direção. E essa direção, evidentemente, é a redução das emissões de carbono. Tem indústrias que têm isso mais fácil, tem outras que têm uma maior dificuldade. E aí é onde precisamos também apoiar, ajudar e buscar alternativas. Eu acho que por aí. Acho que essa é uma questão, né, assim, central, acho que está sendo discutida por todas as instituições financeiras, né, assim, a questão da segurança energética é muito, muito importante e, enfim, a indústria também precisa continuar sendo financiada para que possa, né, continuar provendo energia. A questão, acho que também se coloca, né, assim, no BNDES nós também não estamos com uma política restritiva de apoio ao setor de óleo e gás. Acho que, ao contrário, a gente considera importante seguir no apoio para esse setor. A gente sabe da indústria, né, assim, o peso do setor de petróleo na economia do país, né, assim, o petróleo, a indústria do petróleo responde por cerca de 20% do PIB industrial do país.
Então, acho que a gente não pode desconsiderar essa questão, né? Agora, é importante que a gente consiga impulsionar também essa indústria à descarbonização. Então, o banco tem trabalhado, né, nesse departamento, né, novo de clima que eu comentei que foi criado, a gente tem trabalhado para definir a estratégia climática do BNDES, né, definindo metas para as nossas operações de financiamento, definindo, vou até pegar uma colinha aqui, porque essa parte aqui do departamento da Cláudia, né, mas fazendo já, né, o levantamento das emissões da carteira do banco, enfim, trabalhando na taxonomia verde e desenvolvendo novos produtos, enfim, financeiros que a gente imagina atrelar a KPIs aqui para seguir também no apoio à indústria de petróleo, né? Então, pensando em linked loans, fazendo, né, ok, a gente segue apoiando a indústria, mas a gente também gostaria de verificar, né, na parte das empresas também uma contribuição, um comprometimento, alguma meta a ser estabelecida nesses projetos, né? Então, para que a gente pudesse financiá-los, né? Acho que a gente tem ainda a questão, né? Assim, o banco tem um apoio muito relevante, né? Assim, a gente teve experiência grande, ampla no setor de gás natural, né? O banco financiou aí mais da metade da malha de transporte de gás natural. E acho que continuaremos nisso. Entendemos o gás natural como um combustível da transição energética. A gente não imagina que vai haver um rompimento, né? A gente vai passar de uma indústria aqui de óleo e gás para uma matriz totalmente limpa. Acho que a gente já tem, né, a nossa matriz energética bastante descarbonizada, mas a gente quer, obviamente, seguir nessa descarbonização. E o gás a gente entende que vai seguir ainda por um bom período como um combustível da transição, né? Mas, obviamente, que a gente também gostaria de fomentar outros tipos de projeto, induzir, né, o financiamento também, através do financiamento, projetos mais inovadores, né? Então, além de continuar apoiando aqui o setor de gás natural, enfim, e de petróleo também, a gente gostaria de ver também as empresas nos trazendo projetos de captura de carbono, de hidrogênio, de baixo carbono, de biorefino, enfim, desenvolvimento de novos combustíveis. Esse tipo de projeto é o projeto que a gente tem buscado desenvolver, enfim, tem tentado fomentar. Enfim, gostaríamos até de ter, né, um apetite maior aí por parte das petroleiras nesse sentido, né? Acho que a gente reconhece também, né, e por isso não pensa em abandonar o setor, o financiamento ao setor, a capacidade financeira da indústria do petróleo e como ela vai ser importante, essa capacidade financeira vai ser importante para contribuir na transição energética, né? Então, acho que buscar projetos também de reflorestamento, de soluções baseadas na natureza, para fazer compensações, enfim, para que a indústria possa continuar operando, mas compensando também as suas emissões. Enfim, acho que depois eu faço aqui outros comentários quando voltar. Bom, eu vou falar sobre duas perspectivas, né? Uma sobre a perspectiva de como você conecta os pontos para você poder conduzir essa agenda, né? E o papel importante, a gente fala sempre, claro, do financiamento como elemento importante, mas a gente precisa pensar bastante na questão de como trazer o investidor, não é? Então, na hora que você olha outras geografias, por exemplo, na hora que você vai para a Europa, e especialmente nos países onde essa agenda está mais avançada, países nórdicos, por exemplo, você tem um investidor muito relevante, que é um investidor institucional, que tem movimentado de uma forma muito relevante essa indústria de investimentos sustentáveis, né? Tem induzido muito as empresas a caminharem, né, para o net zero, né? Então, que é uma agenda super importante. Então, no final das contas, esse é um ponto importante. Por quê? Porque, como mercado, a gente também tem que preparar o mercado para induzir essa transição de uma forma, como eu comentei no começo, né, de uma forma consistente, né? E aí eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer, obviamente, encontrar as melhores formas, né, de colocar financiamento, colocar as condições para porque você tem uma necessidade, tem uma estimativa mundial aí de você chegar
a necessidade de quase 100 trilhões de dólares para proporcionar essa transição. Então, tem um montante estrondoso, né, que o mercado necessita, que o mundo necessita para fazer essa transição. Mas, para fazer essa transição, você precisa também, obviamente, trazer exatamente o investidor. E aí, acho que entra o papel de uma associação como a Ambima, no sentido de proporcionar condições do mercado para fazer isso de forma adequada. Quando a gente fala em transição, a gente está falando em diversos recortes de mercado, não é? Então, você tem aqueles que trabalham diretamente com impacto, tem aqueles que trabalham utilizando critérios ESG nos seus investimentos, você tem recortes temáticos, não é? Então, como a própria Elisa falou, né, você tem lá o Private Equity focado em tecnologia e inovação, que vai estar realizando projetos focados nisso. Você vai ter as grandes petrolíferas que vão ter que fazer a transição. Talvez elas não estejam nichadas, mas elas têm que atuar junto, inclusive, com esses private equities para fazer essa transição. Então, é um movimento que não se exclui, não é? Como a Esther falou, não é um movimento de exclusão, mas de você compreender cada um dos participantes do mercado e qual é o foco que cada um deles tem. E aí financiar isso de forma adequada e encontrar os investidores adequados também para cada um desses recortes para você fazer. Porque eu sempre costumo falar, a gente não está falando só de uma transição energética. A gente está falando de uma transição na economia como um todo, porque no final do dia a gente não vai mudar só a forma de consumir energia, porque nós vamos mudar a forma de produzir as coisas e fazer as coisas e consumir as coisas no final das contas. Então, é uma transição econômica que a gente está vivendo. E, portanto, a gente tem que considerar todos esses recortes e também encontrar soluções mais adequadas a cada um deles. Vamos lá, vamos seguindo. Legal, eu queria pegar esse ponto do Carlos e falar um pouquinho de economia. Vindo para cá, eu estava lendo um artigo do Financial Times, né, falando da importância de financiamento para emerging developing economies. Né? Sem isso, a gente não vai conseguir chegar em net zero. Então, só para colocar em perspectiva vou dar um pouco de números. Então, ali eles estavam falando de algo de alguns trilhões de dólares todo ano de investimentos para a transição, que no total vai dar o número que o Carlos mencionou, mais de 100 trilhões de dólares. Né? Isso representaria algo em torno de 6% a 7% do PIB mundial, do GDP mundial. Então, são volumes significativos. Se você olhar Bloomberg, segundo o relatório deles, coisa de 1/3 dos investimentos hoje tem alguma forma de está relacionado de alguma forma à sustentabilidade. Então, coisa de 41 trilhões de dólares de um total de 130. Se você olhar bonds, a expectativa é que esse ano ESG bonds chegue a 950 bilhões de dólares. ETFs, acho que está em torno de 450 bilhões de dólares. Mercado de carbono, a expectativa é que chegue a 1 trilhão de dólares, se já não bateu essa marca. O voluntário dobrou 2 vezes nos últimos 2 anos, de 500 para 1 bi para 2 bi de dólar. O mercado também crescendo rapidamente. Então, eu estou passando esses números para fundamentar o ponto que o Carlos levantou. Eu acho que é um desafio enorme, mas é uma oportunidade enorme também, especialmente para o Brasil, que tem recursos naturais e humanos que acho que muitos países gostariam de ter, e a gente, em muitos aspectos, eu sei que eu estou chovendo aqui no molhado, mas é um país super abençoado. Né? Então, se você tem um relatório da McKinsey recente também, que olhando para solar, wind, metais verdes, carbono, etc., vai dar algumas centenas de bilhões de dólares para o Brasil de economia. Então, eu acho que é uma oportunidade grande para várias indústrias de energia, com certeza, com profissionais excelentes, né, com capital, com uma infraestrutura, uma capacidade de executar e de gerenciar projetos enorme. Então, eu acho que é uma super oportunidade. Eu não vejo como menos, eu acho que sempre é mais. Esses centenas de bilhões de dólares é mais o PIB atual, mais todas essas outras oportunidades. Né? É claro que isso
se dá ao longo do tempo e eu acho que é importante ter um plano de transição. Então, vou citar uma outra publicação, o BP Energy Outlook, mostra, vocês podem dar uma olhada lá, eu acho que, se eu não estou enganado, uma transição energética nos gráficos lá demora coisa de 30, 40 anos para acontecer. Se você, por exemplo, pegar de carvão para o petróleo, acho que é algo em torno disso, se minha memória não está errada. Assim, pode ser, né, e eu acredito que a gente está, nesse momento, passando por esse período de transição. Então, essa nova forma de produzir baixo carbono, circular, enfim, eu não vou me estender muito nos detalhes técnicos, né? Depende da forma. Eu acho que, na verdade, é uma oportunidade. Não é só toda mudança tem uma oportunidade, né? E aí eu acho que tem espaço para várias indústrias, né? The more the merrier. Então, energia, eu acho que tem um papel fundamental nessa transição. A indústria financeira tem um papel muito importante também. Governos, acho que tem um papel. E aqui eu já vou parar, mas só para deixar o ponto, a reforma dos bancos multilaterais é um outro sinal, né? Então, tem toda uma preocupação de governos no mundo inteiro, por exemplo, com o World Bank, né, para que ele olhe não só aspectos sociais, mas também clima na sua estratégia, integrar clima nessa estratégia. Os dois temas são conectados de várias formas, social e clima, né? Então, é um outro sinal forte de como os bancos de desenvolvimento podem ter um papel importante no de-risking. E eu acho que é um ponto complementar ao do Carlos. É importante mobilizar os investidores, dar acesso a investimentos para esses investidores, ter veículos, ter um legal framework que permite uma maior alocação de capital para que esses executivos, esses profissionais consigam, né, olhar essas oportunidades de investimentos e fazer uma alocação apropriada, adequada, segundo os objetivos deles ou dos clientes deles, né? Mas que eu acredito que organizações como MDBs podem ter um papel no de-risking dessas oportunidades. Eu acho que isso é algo a se considerar, né, para poder rever como essas análises de investimento são feitas, a narrativa de investimento, como que a gente pode acelerar essa transição. Mas eu deixo essa para a próxima sessão, para a próxima pergunta. Acho que foi muito bom, foi muito interessante ouvir de vocês a vossa visão nesse sentido. O que estou resumindo é que o mercado tradicional também tem ainda espaço no mercado financeiro. Como toda transição, não vai ser feita um cancelando o outro, um somando. É isso que eu peguei como resumo para vocês. Minha pergunta agora é, com certeza que vai ser um pouco reduzido, porque vai ter mais força para a energia renovável, mais uma tecnologia diferente. Mas vai ter. Agora, quais são os critérios para continuar a produzir, a financiar esse projeto no mercado tradicional? Porque isso eu acho que deixa um pouco de dúvida hoje no mundo territorial, cliente e fornecedor. Qual é o tipo de critério os bancos, os financiadores estão pensando para render esse projeto viável, financiado de maneira economicamente viável? Mais dinheiro é uma coisa, mais dinheiro de risco, que você está falando. Então, hoje, o mercado parece um pouco volátil, não está muito bom. A Europa pegou uma posição muito rígida. O Brasil agora está pegando uma posição um pouco diferente. Então, eu gostaria de saber de você quais são os critérios, qual é o tipo de empresas tem que seguir para entrar e continuar a pegar financiamento de vocês para esse projeto. Bom, acho que os critérios a gente, né, acaba que vai definindo ali caso a caso, na análise, né, de cada um dos projetos, mas acho que, de fato, as empresas têm que demonstrar algum tipo de engajamento nessa agenda ESG, né? Acho que a gente seguir no financiamento a um projeto, né, tradicional de petróleo, se fosse uma empresa que também não tem nenhum engajamento, nenhuma preocupação com essa agenda, acho que fica mais difícil, né? Mas se a gente consegue, em conjunto com essa empresa, né, na análise de um projeto,
colocar metas, né, assim, KPIs, enfim, acho que a gente pode definindo, né, isso junto com a empresa, vendo o que ela já fez, o quanto mais ela pode avançar, como que é a agenda dela, entender um pouco, né, qual é a política da empresa nessa questão climática. Eu acho que a gente consegue sim seguir apoiando. Mas acho que os critérios não estão ainda definidos, né? Não tem ali uma lista básica em que a empresa fala: eu atestei isso aqui, já fiz, cumpri a minha parte, então agora eu estou elegível. Acho que não é exatamente isso, né? Sempre quanto mais a gente vai tentar que ela se engaje e siga na agenda da transição, né? Não é só minha parte eu já fiz, então agora eu tô pronta aqui para pegar um financiamento. Ok, se você já fez, o quão mais você poderia fazer, né? Então, acho que eu esqueci de comentar na minha fala anterior, né, sobre a questão do reflorestamento, né, e soluções baseadas na natureza. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem visto, assim, tem tentado estimular e fomentar muito fortemente, e acho que, né, também aqui na agenda do petróleo, ainda que seja um negócio diferente, mas acho que seria bastante importante que a indústria de petróleo se engajasse também nessa agenda, dada a questão, né, das nossas emissões, né, a maior parte das emissões do Brasil estão ligadas ao desmatamento, enfim, o uso da terra. Então, acho que se a gente consegue juntar ali um pouco, né, a capacidade financeira da indústria, né, todo o conhecimento que ela tem, e tentar buscar alguma coisa de solução baseada na natureza seria muito importante. Acho que isso daí já seria um critério ali que a gente gostaria de ver, né, na agenda das empresas. Bom, aqui um pouco complementando, mas muito na mesma linha. Acho que são, digamos, dois temas importantes. Esse plano de transição da empresa. Eu acho que quanto mais sólido, mais estratégico seja esse plano, quanto mais força interna tenha esse plano de transição na empresa, isso vai ajudar muito, porque isto é uma jornada. Nós estamos falando muito dentro do banco. Isto não é um tema só de transição energética, é uma transformação da economia. E nós, também, como instituição financeira, temos que nos transformar, incorporar a sustentabilidade, os critérios de sustentabilidade dentro de nossa forma de fazer negócios. Na indústria da energia e em todos os restos de indústrias. Então, vai ser uma jornada. Eu acho que esse ponto de ter, primeiramente, medições, um plano estratégico de como reduzir e um plano definido de como vai ser essa jornada ajuda. Desde um ponto de vista empresa, e não só para o setor de energia, eu acho que para qualquer setor. Eu acho isso algo que dá confiança também ao financiador, de entender de que a companhia está engajada, que está nessa mesma jornada e que tem essa visão de que essa transformação está acontecendo. Porque eu acho que esse tema de sustentabilidade também é garantir que a empresa tem viabilidade nos próximos 50 anos. Então, eu acho que vai um pouco por aí. E a nível projeto, eu acho também que em qualquer projeto, o análise sempre é caso a caso. Como comentei, eu acho que nessa análise, essa dimensão de emissão de carbono, que há 5 anos atrás não era nem considerada, hoje está nessa análise. Então, toda os dados que consiga esse projeto colocar dentro de que existe também uma melhora nesse ponto, eu acho que vão fortalecer e vão fazer que esse projeto tenha mais financiabilidade que um outro que não tem essa parte bem elaborada. Eu acho que isso também é bem importante. E quando falamos desse ponto de como elaborar essa parte de emissões, eu acho que tem uma parte de como esse projeto é mais eficiente de per se versus outros projetos da indústria. E tem essa outra parte de compensação, como esse projeto pode trazer junto alguns outros projetos de compensação, que também pode ser valorado. Mas eu acho que essa dimensão de emissão está dentro do análise do projeto de uma forma muito mais intensa, ou de uma forma bem intensa, e antes não estava. Então, esse ponto tem que ser também colocado na equação. Acho que eu vou pegar esse gancho aqui que a Esther colocou, né? Que é um pouco
uma visão mais holística do que o que você está emitindo em si. E o que isso significa? E para isso a gente já tem várias questões na própria regulação, não é? Então, o próprio Banco Central já soltou algumas regulações nesse sentido. E eu vou falar também do formulário de referência, que tem muito a ver com a B3, que, na verdade, do que a gente está falando? A gente não está falando só do critério que você precisa quando você vai lá buscar a emissão de um bonde, mas o critério que a empresa precisa cumprir. Ou seja, a empresa tem que ser ESG, e isso está cada vez mais sendo observado quando você vai buscar fazer um projeto ou quando você vai buscar um ativo por si só, uma debênture verde, o que quer que seja. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente tem uma indução muito grande aí na questão regulatória, como eu comentei, né, formulário de referência que foi revisto, você tem a própria CVM agora já considerou na revisão dos fundos de investimento na 175 a questão do ESG. Então, tudo isso caminha muito mais na direção da empresa ser ESG. Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente comentar, porque a gente está falando, claro, de mudanças de toda a natureza, incluindo processos e assim por diante, mas também de uma mudança cultural da companhia. Então, o que cada vez mais o investidor vai querer ver e o financiador vai querer ver é se efetivamente a empresa está mudando a forma como ela faz as coisas, como ela está mudando, se ela está mudando a forma como ela trata os seus fornecedores, os seus clientes, os seus colaboradores sobre a perspectiva social, como é que ela usa os recursos do meio ambiente e se ela continua sendo rentável no longo prazo, que esse é um ponto fundamental. Isso tudo se conecta com o aspecto econômico, porque se não for rentável, não vai existir lá na frente. Essa é a grande verdade. Então, esses 4 elementos, ou seja, o bom trato ambiental, o bom trato social e a boa governança, tem que levar a um bom resultado. E é isso que todos nós acreditamos. Então, é só esse comentário, pegando esse gancho da Esther, né, que é uma abordagem mais holística. A gente está tratando de ativos relacionados à energia, a gente está falando sobre isso, mas efetivamente o que o investidor quer, o que o financiador quer é ver a empresa fazendo as coisas da forma mais apropriada, tratando essa transição da forma mais adequada como companhia. É super bacana esse ponto que o Carlos trouxe. Uma pergunta que eu recebo muito é sustentabilidade e lucratividade não são opostos, né? Eu vou tentar substanciar a resposta seguinte, que é um pouco do que o Carlos já falou. Então, muitos investidores, ou um papel que investidores cumprem, por exemplo, asset managers, é pegar o meu dinheiro, o seu dinheiro e investir para a nossa aposentadoria. Não é o único papel, mas é um deles. Então, quando você faz esse tipo de estratégia, provavelmente você vai criar assets que vão estar aqui para os próximos 20, 30, 60, 100 anos. Né? E aí, sustentabilidade é automática. Então, o meu argumento é o contrário, sustentabilidade e performance. Então, na verdade, um precisa do outro. Né? Eu só lembro go hand in hand, essa expressão está na minha cabeça, mas no inglês, mas é a forma com que eu tendo a pensar. Então, sustentabilidade é fundamental para as estratégias de investimento, né, daqui para frente. A B3, ou qualquer bolsa, na verdade, qualquer exchange, qualquer public market, eu acho que cumpre alguns papéis. Para mim, um dos papéis fundamentais é facilitar o fluxo de capital para essas oportunidades de investimento. Então, o que é uma exchange, o que um public market oferece? Liquidez, liquidity, transparency, segurança, acesso à informação, acesso a investimentos. E aí eu vou passar um pouquinho nos pontos da pergunta. O Carlos já mencionou o CVM 175, eu vou também mencionar o CVM 59. Recentemente, a World Federation of Exchanges publicou o Green Equity Principles deles. De uma forma mais ampla no mundo, em andamento tem os trabalhos do ISSB, International Sustainability Standard Board, tentando trazer uma harmonização maior, SASB, TCFD, dentro da estrutura do IFRS. Tem legislação também nos Estados Unidos com SEC, legislação na Europa, CBAM,
do anti-deforestation. Então, tem todo um movimento global, né, de maior transparência e maior estruturação desses arcabouços legais, né? Acho que ainda é um trabalho que a gente vai ver muita evolução, então está em andamento, mas cada vez mais, né, tem essa preocupação com a resiliência das organizações, com ter organizações que são mais justas em termos sociais, né, mais diversidade, estruturas de governança melhores, porque é a coisa certa de se fazer, mas também porque, em termos de negócio, é uma boa forma de conduzir, de gerenciar essas organizações. Então, agora, de novo, como bolsa, né, a B3, eu tenho algumas prioridades para auxiliar os membros da B3, que são, por exemplo, investidores. Eu acho que acesso à informação é muito importante. Então, ESG Data Analytics é um dos meus focos, uma das minhas prioridades. Produtos financeiros, eu acho que é outra coisa importante. Então, ter tanto equity quanto debt. De novo, o Carlos mencionou bonds, né, green bonds. Então, você tem alguns frameworks para green bonds. Você pode também evoluir para equities, para fundos. Então, tem uma série de produtos que existem, e eu acho que tem vários outros que vão ser desenvolvidos ao longo dos anos para dar essa possibilidade de alocação de capital, para que esses são os veículos para que o capital chegue nas oportunidades. Posso fazer só um complemento? Vou pegar um ponto que o César colocou, que eu acho que é super importante. Ele fez alguns comentários sobre a regulação internacional, né? Falou um pouquinho sobre SFDR e outras coisas que estão acontecendo. Esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento aqui no Brasil, porque, com certeza, esses ativos que nós comentamos, esse volume de ativos que, ano a ano, vão chegar ali na frente e vão somar algo como 100 trilhões de dólares, não é? Eles precisam de destino. Não é? Então, com isso, o que acontece? Você tem lá no hemisfério norte investidores que estão mais ávidos à busca de ativos verdes do que os investidores aqui no Brasil ainda. E o Brasil tem uma oportunidade enorme de ter esses ativos disponíveis para esse mercado lá fora, não é? Porque eles precisam efetivamente, mesmo porque lá há uma pressão regulatória mais forte. Então, por exemplo, esses investidores de longo prazo, como fundos de pensão, eles já têm um enforcement, né? Eles são obrigados a investir em investimentos ESG. E eles estão atrás desses ativos. Então, nós também temos que, aqui no Brasil, estar preparados e olhar a regulação internacional e adequar tudo que nós temos aqui, os frameworks, taxonomia, uma série de coisas, para que a gente tenha capacidade de atrair efetivamente esses recursos que estão lá fora atrás de investimentos. Então, acho que essa é uma enorme oportunidade. A gente tem uma oportunidade que diz respeito aqui a tudo que a gente tem relacionado à natureza, recursos naturais, uma série de coisas, mas a gente tem, sobretudo, essa enorme capacidade de gerar esses ativos que os investidores lá fora vão precisar para adequar seus portfólios para uma questão regulatória. Nós não estamos nem falando só do investidor totalmente convencido por si só, que é o que a gente quer ali na frente, né? Mas nós não estamos falando disso ainda não, nós estamos falando de regulação que está fazendo com que esses investidores tenham que reconstruir os seus portfólios, e nós temos essa oportunidade. Então, regulação é um ponto fundamental em termos de alinhamento com o que a gente está vendo lá fora, frameworks, como eu falei, e assim por diante. Eu só queria reforçar o ponto do Carlos. Assim, acho que é muito relevante o volume de capital procurando oportunidade. Acho que no Brasil tem um volume de capital significativo, mas, de fato, fora do país você vai ter um volume ainda maior e tem essa regulação. Então, tem essa oportunidade. Eu acho que muito do que os investidores vão procurar é transparência, é ter esse alinhamento com os frameworks, ter esse arcabouço legal, ter acesso à informação, garantir que esse capital está sendo bem utilizado, bem alocado, ter o MRV, né, Monitoring, Reporting, Verification. Só para completar o ponto do Carlos. Muito obrigado para os quatro, ficou muito claro. Estou entendendo aí que tem ainda muito trabalho para frente para completar essa jornada, na jornada mesmo. Agora eu estou com outro dilema. Faz o bom para falar aqui.
Os projetos tradicionais estão se adequando a essa resposta. Estão melhorando a eficiência, estão implementando captura de carbono, o carbono footprint está diminuindo. Está trabalhando nesse sentido, tentando de preencher os critérios que a Elisa estava pedindo. Isso claramente tem um porém, como se fala aqui no Brasil. O tamanho da plataforma, nos últimos 5 anos, dobrou, multiplicaram por 2. E também o CAPEX dobrou. A taxa diária de hoje é 1 milhão por dia de bonde. Muito bem. Esse tipo de investimento precisa de financiamento de longo prazo. Senão você não consiga fazer investimento longo. Mas todo mundo está com isso 2030 na cabeça. Só tem espada e dama, que você fala. Ficando aí. Então a gente fala, vou fazer o quê? Como é que os financiamentos, bancos, bolsa, financiamento privado, conseguem viabilizar, flexibilizar, agilizar, ajudar esse dilema? Essa é mais complicada. Não, eu tô brincando. É a última pergunta. Eu acho que fica um pouco repetitivo, pode ser a resposta, no sentido de as condições de mercado realmente existem mais incertezas. Então, prazo, estruturas, estamos em um momento que as coisas estão se mexendo. Mas eu insisto, acho que 2030, óbvio, é uma barreira, mas em 2030 ninguém pediu, pelo menos hoje no Brasil, eliminar a indústria do oil and gas. Eu acho que não é essa toada. Eu acho que em 2030 o banco tem metas de ter um portfólio na indústria do oil and gas com menos emissões de carbono. Então, eu acho que prazo sempre vai ser um desafio, mas estamos vendo no Brasil nos últimos também 5 anos, a nível macro, prazos alongando. Então, acho que desde que o projeto, ou desde que realmente tenhamos um plano, acho de redução, um plano creível, um plano de realmente de transição das companhias, eu acho que vai ter viabilidade. Óbvio que o desafio não falo que seja pequeno, nem que vai ser fácil, nem que não vai ter provavelmente estruturas mais fechadas, com mais controle, com mais verificações. Eu acho que isso vai vir junto. Mas eu não vejo assim uma inviabilidade dos projetos da indústria. Vai dar mais trabalho? Vai. Acho que, do ponto de vista ali do BNDES também, né, assim, a gente normalmente opera já com funding de longo prazo, né, assim, a gente não tem muita dificuldade em fazer o financiamento, estruturar os financiamentos com longo prazo, né, acho que 15 anos, 18 anos, 20 anos, enfim, são projetos que a gente tem já o hábito de operar. Mas, e acho que, assim, do ponto de vista do financiamento em si, se a taxa diária está acompanhando o CAPEX, ok, é financiável, né? Agora a questão é qual o custo que esse petróleo vai chegar também, esse projeto, né? Vai chegar também o seu produto ali para o consumidor, né? Porque você tem um CAPEX mais alto, você tem um financiamento mais alto, você tem, enfim, né? Dado que você vai precisar de um longo prazo, então acaba também podendo ficar um pouco mais caro. Então é o quanto que isso vai ter de resultado depois ali para o consumidor, né? Mas acho que a questão da transição energética é essa, né? Assim, de fato, no início vai ser mais caro e a tendência é que depois o preço vá caindo conforme também vão entrando as novas tecnologias e aí vai tendo que competir e, enfim, tende a depois, né, no final dos contos, baratear um pouco, né? Mas acho que o funding de longo prazo a gente, né, consegue estruturar, mas é óbvio que os tickets também são mais elevados, então a gente também, né, acho que o banco vai contar também, né, com estruturas de cofinanciamento, né, vai talvez ter, né, cofinanciar com outros bancos, a dívida, enfim, ter uma parte de equity maior e, enfim, uma coisa que acaba que também vai ser analisada ali no projeto a projeto, mas acho que não é inviável, né, e faz parte, acho que da questão da transição. Acho que todo mundo está com essa preocupação da questão climática, assim, da segurança energética. A gente precisa continuar mantendo esse tipo de investimento e, enfim, realmente vai ficar mais caro um pouco no início e a tendência é que depois isso caia também, né, o custo,
por conta das novas tecnologias que vão entrando, que no início são mais caras, mas que vão se desenvolvendo e vai baratear no final, né? Então, acho que é um pouco isso. O lance do custo, eu vou só usar um exemplo assim, só para um exemplo mais popular, né? Para ficar talvez mais tangível. É a mesma forma, é o mesmo que acontece quando a gente vai procurar hoje um produto mais sustentável nas gôndolas do supermercado, nas prateleiras de lojas. É um produto hoje que tem um valor agregado maior e, portanto, você paga mais caro. Um dia, isso vai ser o comum no mercado, se Deus quiser, e aí esses preços vão se equalizar. Isso também vale, né, eu acho que para o que você falou, né, Elisa? Mas eu queria só colocar um outro ingrediente aqui com relação a essa questão, tanto do CAPEX sobre a perspectiva de custo, mas também sobre o prazo que você abordou, né, Alessandro? Que acho que é um grande desafio que a gente tem. Né? E aí eu tendo a pensar que se a gente não tiver uma concertação muito grande entre o público e o privado, essa questão dos prazos começa a ficar mais complexos de ser resolvidos. Então, daí a importância, o César comentou logo na primeira fala dele, a respeito do redirecionamento dos bancos de desenvolvimento. Não é? Então, desses grandes organismos internacionais. Então, nós vamos precisar, na minha cabeça, que o público e o privado trabalhem muito juntos, que entra nessa questão do de-risk, né? Ou seja, você diminui o risco, e esse risco se dá via de regra, aí a Elisa sabe melhor do que eu, e a Esther também, se dá na primeira fase do projeto. Né? Então, é a fase onde você tem mais risco, e até que esse projeto se estabilize, então você precisa de um tipo de financiamento talvez diferenciado, e aí sim você entre numa esteira de outras alternativas. E assim como a questão do público e do privado trabalhando juntos, que aí entra o BNDES, não lembro se foi ano passado ou retrasado, teve aquela iniciativa do Blended Finance também, né, que é uma tremenda de uma iniciativa que eu acho que tem muito a ver com essa agenda, né, principalmente quando você trata de startups, de investimentos de inovação, tecnologia. Então, todas essas novas estruturas, que não são tão novas, né, mas estruturas que estão aí, a gente tem que colocar em prática. E também aquela velha equação de dívida e equity. Né, porque, de alguma forma, a hora que você vai para o equity, você tem uma estabilidade de financiamento. A perspectiva de equity está exatamente dentro dessa perspectiva de estabilidade no longo prazo. Né? Então, todas essas coisas vão ter que estar acontecendo, mas trabalhando muito juntas para que a gente possa garantir tanto custos quanto prazo. Esse é um papo muito legal. Então, pensando, vou dar um outro exemplo agora, o Inflation Reduction Act, que, tudo bem, são os 370 bilhões de dólares, mas não só os 370 bilhões de dólares. Existem elementos ali no legal framework que permitem, né, que os fundos agora nos Estados Unidos façam uma alocação maior, né, de capital. Não é exatamente mandatório, mas é uma rota para alocação de capital. Você vai ter na Europa a Green Deal, mesmo Gulf States que continuam produzindo petróleo, vão continuar produzindo petróleo e tendo retorno com isso, mas tem fundos, né, que já olham para a diversificação da economia, né, já olhando para um futuro onde a economia vai ser de baixo carbono. O fundo da Noruega, eles têm uma estratégia de longo prazo, acho que clara em termos de descarbonização. Mesmo a Ásia, né, tem dois elementos. Tem um elemento, reduzir as emissões, mas também um elemento geopolítico de ser menos dependente em termos de fonte de energia. Eu tenho uma matriz energética mais diversificada. Agora, essa relação entre público e privado, né, que o Carlos está mencionando, e essa questão do equity, do blended finance. Então, o blended finance eu acho uma iniciativa fantástica do BNDES, eu acho que a gente pode ter mais. Tem outras formas de trazer o público e o privado juntos. Eu acho que o público pode ter, por exemplo, na figura dos MDBs, né, World Bank, IMF, IDB, o Asian Development Bank, tem várias organizações, né, que têm um papel de fazer esse de-risking. Hoje existe um premium significativo, né, quando você olha para esses projetos de transição. Né? E existem autores que defendem, Martin Wolf, eu acho que é um deles, se não me engano, ele
que existe uma percepção de risco do mercado, né, que não necessariamente precisa ser tão alto, né? E aí o público poderia ter esse papel de fazer esse de-risking, de mudar, de ajudar, auxiliar na redução dessa percepção de risco, né? Pode também ter um papel de iniciar mercados, fazer o jump start, né? De acelerar, o mercado já existe também, de acelerar essa transição, trazer o privado para trabalhar junto, mas não só como concessional capital. Acho que os negócios, as empresas, são os verdadeiros motores do desenvolvimento econômico sustentável, né? São as empresas, são os negócios que vão acabar sendo perenes, né? Eles vão estar aí para o long run. Então, sim, acho que é importante ter o papel do público, mas também o privado, equity, e essa combinação de equity, debt e equity, acho que tem um papel super importante para que esses negócios floresçam, para que eles fiquem, se desenvolvam e a gente consiga construir essa nova economia. Acho que a pergunta não foi fácil, então você respondeu bem. Está de parabéns, mas gostaria ainda de desenvolver um pouco mais essa joint combinação entre público e privado, porque se novos projetos que seja verde, que seja tradicional, vai necessitar um financiamento maior e o risco vai aumentar. Só se a gente não fala isso, não estaria falando honestidade entre a gente. E quando você fala com os bancos, com o negociador, a primeira pergunta é: cadê o risco? Como você maneja o risco? O que você faz com o risco? Então, como você vê também a estrutura comercial, essa joint, a regulamentação, para a minha base, público é privado. Qual é a melhor forma para reduzir e dar mais tranquilidade aos investidores, no fim? Essa é a pergunta mais complicada, mas eu vou a pergunta aqui. Acho que o Kaká está com o argumento dele. Eu vou trazer até exemplos de coisas que aconteceram aqui no país, não é? Então, alguns setores que estavam ali com baixa atratividade, mas, quer dizer, com uma grande oportunidade, porque eram setores que estavam ali com uma série de problemas e não conseguiam avançar, com baixa atratividade, e, de repente, algumas medidas no âmbito regulatório fizeram com que essas agendas andassem. Então, agências reguladoras têm uma importância muito grande, não é? Tem agências reguladoras que no passado andaram um pouquinho mais, então isso permitiu que algumas coisas acontecessem em alguns setores. A gente está vendo toda essa discussão, por exemplo, vou sair um pouquinho da energia, porque é uma discussão mais recente, que é saneamento básico, que a gente tem um grande problema aqui, e tudo começou por você ter uma regulação adequada, não é? Por que essa questão de regulação adequada é importante? Porque o investidor, ele sabe que o risco não é zero, não é? Mas você tem que ter mecanismos de mitigação de riscos. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um arcabouço jurídico que o resguarde também, que esse é um outro risco, é um risco muito sério que a gente tem aqui no país. Então, por isso que passa muito por uma questão de regulação adequada. E exemplo do que a gente teve em alguns setores, talvez a gente tenha que ter algumas regulações específicas para o trato do meio ambiente e da energia, para que, com isso, a gente consiga atrair os investidores dentro dessa perspectiva. E lembrando também que a questão do risco não é só a questão do risco pelo risco por si. O risco tem um impacto enorme no custo, né? Todo mundo que trabalha em banco sabe disso. A hora que você botou lá o ratingzinho lá para as letras que não estão no começo do alfabeto, o custo vai junto, não é? Do financiamento. É provisão que aumenta, uma série de coisas, todo mundo sabe disso. Então, a gente tem que olhar também a perspectiva de risco sobre a perspectiva de custo, é um outro fator que vai ajudar a resolver o que vocês comentaram a respeito do CAPEX, quando a gente estava falando sobre CAPEX, que é a questão do custo, não é? Mas eu entendo como a questão regulatória fundamental dentro dessa perspectiva, para a gente conseguir atrair investidores e ter financiamentos mais adequados.
Eu acho que esse ponto do saneamento é um exemplo muito claro de como conseguiu o Brasil avançar muito rápido em algo que estava eu estou aqui há 14 anos, nós tentávamos desenvolver esse tema de saneamento e sempre batíamos dentro do banco com o mesmo tema de regulação. Então, eu acho que, fazendo um pouco paralelo ao que eu comentava antes, de quanto de importante é empresas com um plano de transição creível, eu acho que ter isso desde um ponto de vista de energia a nível país, de qual que é o plano do Brasil também, desde um ponto de vista energético para os próximos 20 anos, como que o Brasil, como que a matriz que o Brasil quer ter daqui a 20 anos, quais são as mudanças que têm que ser feitas, e ter isso mais definido em um plano estratégico nacional, eu acho que pode ajudar a criar esse ambiente de confiança. Porque se você tem uma certeza que daqui a 20 anos tem que ter um X% de tal, você sabe, você já tem um marco em onde você pode começar a atuar com algum tipo de certeza. Eu acho que essa incerteza de qual pode ser a regulação a vir, porque ainda o Brasil não regulou, não pensou nisso, não colocou isso na agenda, como vai ser essa agenda, essa incerteza também é um tema que limita um pouco o apetite. Então, acho que tem vários pontos, mas eu acho que isso pode ser um ponto que ajude a, pelo menos, tirar um ponto de incerteza da equação, um ponto que te ajuda a entender onde dá para focar com mais segurança. Eu vou só uma pequena frase, que eu vou pegar duas palavras aqui que a Esther falou, que eu acho que fecha numa frase que faz muito sentido. Você não precisa ter certeza, você precisa ter confiança. E é isso que precisa gerar uma regulação adequada e assim por diante. Eu ia pegar a mesma palavra, confiança. Acho que a Esther foi no ponto. Vou dar um exemplo que eu acho que talvez seja interessante, tá? Que é o do carbono. Então, o Brasil, depende da fonte que você escolher, mas tem a potencial de ser um dos maiores produtores de crédito de carbono no mundo. Se não for top 5, talvez o primeiro, representando talvez 15% do total de crédito no mundo. Né? Esse potencial tem ainda que se realizar, é um potencial. Né? Quais são as questões que estão, vou citar algumas, né, que eu acho pertinentes, não são as únicas, mas questão fundiária, né? Baselines, então taxa de desmatamento, ou taxa de captura de CO2, standards, né? Natureza legal do crédito de carbono. Não é uma questão só no Brasil, é uma questão no mundo. Então, nos Estados Unidos é commodity, no UK é intangible asset, em Abu Dhabi, no UAE é environmental asset, enfim. Tem que ter uma série de questões regulatórias, né, que vão dar maior confiança para o investidor, veículos financeiros para esse tipo de asset. Né. Não é dentro... Quero deixar claro que dentro da trajetória de descarbonização, esse é um elemento. Lógico que a ideia é você reduzir as emissões com a transição energética, né? Mas os mercados de carbono podem ser um elemento importante para até acelerar essa transição. Mas muita incerteza, né? Ainda muitas questões relacionadas à confiança. Conforme você tem uma regulação mais clara, né, e as regras do jogo, você tem um level playing field, aí os investidores conseguem ter maior confiança, né, conseguem colocar um plano de investimento, um horizonte desse investimento, um horizonte de retorno, de impacto, quais vão ser os benefícios sociais, né, para essas comunidades que são significativos. Né, os estudos mostram que a qualidade de vida aumenta significativamente para essas comunidades. E por que a gente não consegue dar escala? Né? Então, acho que em parte vai passar de novo pelas questões regulatórias, né, que vão também ter uma relação com a velocidade da alocação de capital. Né, você conseguir movimentar grandes players institucionais, a gente precisa de regulação também, para permitir que essas rotas, né, aconteçam de alocação de capital. Acho que só para completar aqui, né, o que a Esther também já comentou, sobre essa questão, né, de aonde a gente quer chegar e quais são as metas ao final que a gente quer atingir, enfim, e isso é que ajuda também aqui as definições das políticas, né, e vem com isso a regulação, enfim, que é super importante. Acho que o caso do saneamento já, né, foi bem
foi bem colocado. Eu até trago uma outra questão de regulação que está ali muito no departamento também de gás e petróleo, que a gente também está vendo a parte de biometano. E também, né, então, recentemente, né, no ano passado, a gente teve também uma regulação nova ali para a questão do biometano, que isso ajuda. A gente vê, quando você tem uma coisa definida, os investimentos vêm, os investidores, né, se sentem mais confortáveis, mais confiantes para seguir. Então, esse exemplo, né, do biometano foi muito isso. A gente, depois que teve ali uma questão da regulação pela ANP do biometano, a gente consegue ver ali diversos players já mais confiantes e fazendo os investimentos e buscando financiamento, e buscando, né, enfim. Então, acho que é só mais um exemplo assim para complementar, e a indicação de que realmente, quando a gente sabe para onde, né, a gente tem ali uma política definida de para onde a gente quer ir, a coisa flui de forma mais natural, né? E aí o investidor estando interessado, o financiamento também vem, né? Surge, vai ser desenvolvido. Então, era só isso. Muito bom. Aqui tem uma pergunta do público. Obrigado. Sobre os critérios que abordamos até pouco, só foram citados os critérios na linha do E. É sobre a ação relativa a ESG? Algumas... No, eu acho que como eu coloquei, neste momento, acho que esse ponto do E está muito prioritário, porque realmente todos vemos um pouco esse tema de metas, mas estamos falando de ESG, e quando nós estruturamos operações de link loans, tudo que são parâmetros da S e da G também vem na mesa. E eu acho que aqui também, eu gostaria de fazer a pontualização de que esses critérios da S e da G temos que levar muito a sério. Muito a sério na hora de estruturar as operações e ter garantia de que essas metas que estamos colocando de melhora na S e na G são metas realmente que têm impacto. Eu acho que nós temos, dentro do Santander, muito cuidado, e estamos vendo esse tema de greenwashing fora muito forte, de não colocar pontos que estão já um pouco superados. Então, eu acho que sim, são as 3 letras, dependendo do tipo de operações. Eu acho que em algumas operações a parte S e a parte de G, esses critérios dá mais para integrar nas estruturas. Tem outras, e quando estamos falando de energia, eu acho que entra muito esse tema de biodiversidade, de comunidades, e aí a S e a G entra muito forte, e isso é avaliado. Acho que aqui ficamos muito focados na E pelo tema, e porque um pouco esse tema climático está muito... de uma ação muito curta, precisamos reagir muito em um curto prazo de tempo, mas a S e a G são contemplados. Eu acho que quando nós avaliamos projetos renováveis, essa parte de biodiversidade, de compensação, de como afeta as comunidades locais, os impactos sociais que tem, são avaliados nos projetos, sim. E quando fazemos link loans, o que estamos tentando é colocar também, eu acho que aí tem mais espaço a estrutura de uma forma mais abrangente e a trazer esse tema mais dentro da estrutura da operação, mas estamos com muito cuidado de não colocar coisas que são óbvias. E eu acho que de buscar também medidas e critérios que realmente sejam relevantes e que garantam que a companhia melhora nesse prazo de operação en esa sua política ESG, que temos visto também no passado coisas muito pouco impactantes que eram consideradas de impacto. Então, acho que estamos tentando subir a barra nesse sentido. Outra pergunta. Falamos muito da empresa estratégica bem definida, plano estratégico do ESG. Cadê a percepção da instituição financeira em relação a isso? Em outras palavras, as empresas brasileiras possuem estratégia bem estabelecida ou estão ainda longe? Relativo a ESG, plano... Acho que algumas sim, outras não. Tem de tudo. Acho que algumas empresas já vêm com os planos mais estruturados, já têm ali as suas políticas de responsabilidade socioambientais definidas, divulgadas, enfim, e outras não, né? No ano passado, a gente lançou um produto no BNDES que era o crédito ASG, né? Então, era aplicável ali a alguns setores, enfim, depois, inicialmente, né, ele foi lançado para alguns setores em que a gente queria realmente impulsionar mais essa agenda ESG, porque via que não estava ainda muito desenvolvido, e depois a gente acabou ampliando para outros segmentos também.
E ali, especialmente, né, a ideia do produto era justamente essa. Assim, algumas empresas não tinham nada, então era uma forma de dar um primeiro passo. Que, bom, pelo menos você tem uma política de responsabilidade socioambiental. Outras já tinham essa política de responsabilidade socioambiental. Então, o que mais essa empresa poderia fazer, né? Por exemplo, inventário de emissões de carbono. Algumas empresas não tinham ainda nem inventário, nem escopo 1, nem 2, nem 3. Outras já tinham o escopo 1. Então, agora vamos avançar para o escopo 2 e 3. Então, algumas empresas estão mais preparadas, outras estão menos. E acho que a ideia é fazer justamente, né, esse tipo de análise também incorporando, né, como que as empresas estão e a gente colocar isso, né, na análise dos projetos. Totalmente, tem empresa, e eu acho que nós estamos dentro do banco, minha área atua em todos os segmentos, pequenas empresas e grandes, e quando começamos achávamos que nas grandes iam estar muito mais preparadas, nem tanto, tem empresas pequenas que já nasceram com uma mentalidade muito focada, mas eu acho que nós queremos também, nesse sentido, ser protagonistas na hora de ajudar as empresas a ter esse foco, essa preocupação, a colocar isso dentro de seu mindset. Eu acho que isso é uma transformação, uma mudança também de mindset. O ano passado, o banco comprou a Way Carbon, que é uma consultoria precisamente para fazer essa medição das emissões, esses planos de transição, e é um serviço que estamos oferecendo a nossos clientes que ainda não começaram na jornada. Aí você começa primeiro emitindo, fazendo seu inventário de carbono, colocando softwares que te permitam ter dados, buscando planos. Eu acho que nós temos um pouco essa responsabilidade também de levar como fazer, porque às vezes as companhias que não fazem, também estamos em um mundo complexo, confuso. Tem muitas companhias que escutam e mas não têm essa capacidade ainda de entender qual que é o primeiro passo, como fazer isso. Então, eu acho que também temos uma responsabilidade grande de ajudar as companhias a entender. Depois, cada companhia vai fazer o que acha que tem que fazer na sua casa. Mas levar isso de uma forma mais prática, mais digerida a muitos setores, a muitas companhias, eu acho que é uma responsabilidade nossa e isso é uma parte do trabalho que nós estamos tentando fazer no banco. Eu queria... você trouxe bons pontos, Esther, de dar alguns números para vocês. Na B3 tem listadas hoje, acho que coisa de 465, 467 empresas, né, que dá um certo grau de transparência de ser uma empresa listada. Né. As empresas ativas no Brasil, se eu não me engano, coisa de 20 milhões de empresas, das quais de 5 ou 6 milhões são médias ou grandes empresas. Né. Então, eu acho que tem um trabalho... todos nós, mas a indústria financeira também, tem um trabalho importante exatamente esse, de levar o conhecimento, de levar a educação no sentido de... Eu recebo um monte de pergunta, poxa, César, olha, é um alfabeto super, né? Que letrinha que eu uso? GRI, SASB, CDP, TCFD, né? O que é? Então, a gente tem um guia, a B3 tem um guia de sustentabilidade, convido todo mundo a visitar e dar uma olhada no nosso guia de sustentabilidade, dar uma olhada no nosso relatório anual, não estou dizendo que o nosso relatório não é melhor ou pior do que os outros, só estou falando da B3 porque eu trabalho na B3, então a gente fez um esforço significativo, a gente se esforça todo ano para melhorar o nosso disclosure. Então, acho que ter mais transparência, e isso acho que começa com materialidade, entender o que é material para a organização, fazer esse estudo, fazer o materiality assessment, entender suas operações e como, desse ponto aí, tentar traçar um plano, né, um plano de implementação também. Né. Mas é o que a Esther falou, tem organizações que estão na liderança, elas podem ser listadas ou não, podem ser grandes ou pequenas, muitas empresas pequenas já nascem, né, com essa nova ideia, e ESG é algo natural para elas, mas para mim não importa. A nossa postura na B3 é ajudar as empresas, não importa aonde a empresa está na jornada, se está iniciando, já está no estágio avançado, intermediário, o importante é que a gente tenha maior acesso à informação, que as empresas consigam se estruturar melhor, que a gente consiga fomentar a economia do país de forma sustentável. Eu vou pegar um pouquinho do que o César e a Esther falaram, só fazer um último complemento aqui, que é essa questão da simetria. Acho que, de fato, tem empresas que já nascem dessa maneira, mas eu acredito que há uma evolução maior nas empresas listadas.
porque efetivamente há uma necessidade, de novo, entra a questão regulatória. Então, muitas transições, se elas não são, de alguma forma, se elas não têm fatores indutores para essa transformação, a gente tem mais dificuldade e leva mais tempo para fazer essas mudanças, né? Então, acho que as empresas listadas, até pela exigência informacional, exigência de transparência, assim por diante, elas acabam, e elas têm o escrutínio do investidor, né? E cada vez mais o investidor tem voz, né? Então, até todas as evoluções aí, indo um pouco no caminho da governança, que alguém na plateia perguntou, hoje o investidor, dentro da governança, tem uma voz muito ativa, na medida em que ele pode, inclusive, votar, dependendo do caso, não é? Dependendo da política que a empresa estabeleceu, o investidor pode colocar seu voto lá na empresa, numa assembleia de acionistas, e esse voto tem relevância. Então, essa questão da transparência, da informação que vem do público, contribui bastante nesse sentido. Mas um outro ponto que eu queria colocar é que hoje a maioria dos bancos, né, não só a BNDES, mas os bancos privados, também tem em suas políticas, em suas próprias políticas de crédito, a questão do ESG já contemplado em várias perspectivas, né? Isso também é algo que evoluiu ao longo dos anos. E isso induz também, e aí vem, eu acho que essa parte que a Esther tocou, que eu acho fundamental, que é ajudar essas companhias, né? E essas companhias, elas buscam financiamento nas grandes instituições financeiras. Ainda é o crédito privado tradicional. A gente está falando muito aqui de emissão verde, dessas coisas todas, mas no próprio crédito tradicional já estão incorporados esses fatores. Então, tem, inclusive, questões sociais que os bancos fazem um escrutínio, né? Que lá atrás começou com o uso de trabalho escravo ou semi-escravo, mas hoje já navegou por outros mares, né? Que houve uma evolução muito grande. Então, aí entra o papel do banco enquanto alguém que ajuda a companhia a melhorar e entender isso. Porque esse é um outro desafio que a gente tem. As pessoas estão compreendendo a agenda, as pessoas têm o entendimento da agenda, as companhias têm uma compreensão de tudo isso, mas muitas vezes a dificuldade é como é que eu vou fazer, como é que eu vou executar isso, como é que eu vou implementar isso aqui na companhia, como é que eu vou transmitir isso para o mercado, como é que eu vou prestar informação, como é que eu vou dar transparência de uma forma adequada. Então, acho que aí as instituições financeiras têm um papel muito importante, não só em conceder o financiamento ou não, mas exatamente isso que a Esther colocou, que é de auxiliar as companhias a compreenderem isso e implementar essas medidas nas suas instituições. Muito bom. Acho que tem a última pergunta aqui, bastante interessante. Como o Brasil pode ser afetado pela nova taxonomia europeia, considerando que diversas empresas da cadeia produtora de petróleo têm sede na Europa? A nível mais de exportações, vai ter, acho que a Europa está caminhando uma legislação cada vez mais restritiva. Então, acho que essa parte que afeta muito, por enquanto, mais a cadeia de exportações de commodities e de proteínas, eu acho que no curto prazo afeta pouco o Brasil, porque não é tão dependente de exportações para a Europa. Mas eu acho que a Europa está definindo um caminho em várias frentes, colocando mais limitações e mais regulação. Então, em aqueles setores que têm uma exposição grande à Europa, eu acho que se eu tivesse uma empresa com muita exportação na Europa, eu olharia o que a Europa está pensando em legislação, porque pode ser um risco. Eu olharia isso e eu tentaria também me adaptar. Nós sabemos o que vão fazer os Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos ainda está muito colocado acima do muro, mas também nada impede que um dia os Estados Unidos também comece a colocar mais restrições. O ponto é, a transformação vai acontecer. Regulações mais duras, por enquanto, vão na Europa. Então, eu acho que no curto prazo, acho que não tem tanto impacto, mas eu acho que a Europa vai trazer mais regulações e temos que estar preparados. Acho que esta também é uma fase onde temos essa oportunidade de entender o que está acontecendo e ir nos preparando para o que vem. Isso parte da premissa de que você acredite que essa transformação é um fato, vai acontecer e que no longo prazo você tem que se colocar nessa nova realidade ou não. Aí isso é muito de cada um.
mas eu acho que no curto prazo não tem tanto impacto, no médio e longo prazo, não só a Europa pode ter outros mercados que comecem a ser mais restritivos, e eu acho que temos que, sim, estar preparados, sobretudo aquelas companhias que têm ou aqueles setores que têm uma exposição grande e que dependem desses mercados, nem todos dependem, mas jornada, eu falei muito de jornada, de processo, eu acho que esse processo só vai tender a aumentar. Acho que é um momento de estar atento e de estar se preparando. Eu vou fazer só uns 2, 3 comentários. Não é o meu negócio tentar prever o futuro, então é difícil dizer se vai ter, mas ficaria surpreso se houvesse uma reversão. Tá? Estava, de novo, lendo hoje de manhã, um artigo dizendo que os fundos anti-ESG nos Estados Unidos estão perdendo força. Isso hoje, né? Então, eu entendo perfeitamente a dicotomia que vive os Estados Unidos, as questões políticas e, enfim, que vão além disso. Mas você vê a Europa, que já lidera, já faz décadas, eu acho, né? E agora com o CBAM, e é o que a Esther falou, tem o Anti-Deforestation Law, e vai ter um cuidado maior com supply chains, por exemplo, alimentos, vai ser o primeiro, acho que uma das primeiras cadeias a sentir aqui. Mas, de qualquer forma, né, sem saber o que vai ser o futuro, eu acho que é prudente você se preparar para qualquer cenário. Eu não vejo um downside em ser mais resiliente. Eu acho que sempre aquilo que a gente que o Carlos mencionou, né? E tem a questão dos investidores também. Então, ter esse cuidado de olhar para o legal framework de outros países e talvez ter a nossa regulação em linha com esses arcabouços, vai facilitar a exportação dos produtos, mas também a alocação de capital no país, né? Então, acho que é uma situação, um win-win situation, né? Então, eu ainda, baseado no que eu estou vendo de informação hoje, né, eu ainda acredito que é uma boa estratégia, independentemente do que vai acontecer no futuro. Quer complementar? Então, infelizmente, nosso tempo acabou. Foi mais rápido do que achava. Eu quero agradecer ao Carlos, o César, a Esther e a Elisa. Para mim foi muito instrutivo, como eu não veio no mundo financeiro, então gostei. Espero que para a plateia também foi fácil. Eu posso passar a bola para isso, porque a gente quer terminar. Obrigada a todos e todas.